Políticas Públicas, tenho a honra de recebê-los no evento Diálogos com os Candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Este evento contará com a presença dos 10 candidatos à Prefeitura Municipal de Fortaleza e o formato da programação não configura debate entre os pleitantes, mas a apresentação de propostas seguida de discussão com o público. Para dar início à noite de hoje, convidamos à mesa o senhor professor Fernando José Pires de Souza, coordenador do Observatório de Políticas Públicas, doutor em Economia na Universidade de Paris, França, pós-doutorado pela Universidade de Montreal, na Canadá, e atualmente professor do Departamento de Teoria Econômica da UFC. Em seguida, o candidato por ordem alfabética, o senhor Marcos Caos de Oliveira, que em 1986 foi eleito deputado estadual, atualmente está no exercício do 6º mandato na Assembleia Legislativa. Terminou. Formado em Sociologia pela Universidade Federal de Fortaleza, pós-graduado em Gestão Pública, na Unifor, ocupou por 2 vezes o cargo de primeiro secretário e, posteriormente, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para os biênios 2003-2004, 2005-2006. Atualmente é presidente estadual do PSDB Ceará. E também o senhor Moroni Pintorgan. Moroni Pintorgan teve sua primeira projeção na carreira quando assumiu o posto de delegado da Polícia Federal em Fortaleza. Logo tornou-se secretário de Segurança Pública do Ceará, convidado pelo então governador Tasso Gereissati, de quem foi vice até ser reeleito para a Câmara em 1998. É ex-deputado federal do Ceará, filiado ao Democrata. Foi candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2000, 2004 e 2008. Boa noite. É com imenso prazer e honra que nós recebemos aqui os candidatos Marcos Caos e para essa noite aqui de diálogo sobre o destino de Fortaleza. Sem vocês, sem a aceitação de vocês, né, nós não teríamos esse evento de hoje. Inicialmente eu gostaria de registrar a presença aqui da professora Iris Maiorga, coordenadora do grupo de desenvolvimento rural do Observatório, o professor André Ferreira, componente do grupo de economia. Convidaria o André para compor a mesa, André, já que você vai ter a tarefa de coordenar o debate. Então, é com muita honra que nós damos início a esta série de 5 eventos, né? Que são, vocês receberam aí, vocês viram no site da UFC e na divulgação, são 5 eventos intitulados Diálogo com Candidatos à Prefeitura, conforme a programação que foi distribuída. Nós tivemos na semana passada aqui, dia 6, os candidatos Elmano e Heitor Ferro. Foi uma noite acalorada e eu acredito que hoje também será uma noite acalorada, né? E só como informação, é importante, essa programação foi elaborada a partir da disponibilidade dos candidatos. Segundo as datas, nós disponibilizamos as datas das segundas-feiras para os candidatos e eles indicaram a melhor data para eles. Então, a composição foi uma composição bem aleatória, de acordo com a resposta dos candidatos para o dia mais disponível. Portanto, não ocorreu qualquer intencionalidade ou preferência pessoal, ideológica ou partidária por parte da organização do evento. Quanto à dinâmica desse evento, nós reafirmamos o que a gente caminhou no convite aos candidatos, em que cada candidato terá até 40 minutos para fazer suas exposições. Na realidade, aqui a ideia é se discutir conteúdo, não é confronto, como já foi salientado na abertura pelo Yannick, não é necessariamente confronto entre os candidatos.
e a academia, que é justamente discutir com os candidatos as propostas, né, discussão da problemática de Fortaleza, quais os principais problemas que eles constatam, que eles consideram mais prementes que atingem nossa cidade, as soluções apontadas e como eles pretendem administrar a cidade, né? Quais as estratégias e diretrizes que serão implementadas. Então nós tínhamos aí até 40 minutos para a exposição. Pode ser menos, de acordo com, né, com cada candidato. Depois das exposições, nós sortearemos, tem uma urna aí, tem uma urna em que as pessoas colocam as questões. Então nós faremos blocos de 5 questões, 3 blocos de 5 questões. Se tiver mais tempo, a gente pode fazer até um quarto bloco, certo? Mas a ideia é que sejam 3 blocos de 5 questões. Quando terminar as exposições, aí a gente recolhe, já quem quiser ir colocando já as questões na urna, pode colocar. Então se identifica e coloca a questão. Se não quiser se identificar, não tem problema, basta colocar a questão. Certo? Uma pergunta para os candidatos. Então a gente vai selecionar aqui 15 perguntas e fazer 3 blocos de 5. E cada candidato teria então aí 5 minutos em média para responder ao bloco de 5 questões. Acho que é razoável, né? Então essa seria a dinâmica, né? Bom, antes que a gente passe a falar dos candidatos, é interessante a gente apresentar um pouco o observatório para vocês, o Observatório de Políticas Públicas, né? Vocês receberam aí o folder, vocês têm um folder, tem aí o banner, né? Então, o observatório, a grande missão do observatório é um programa de extensão da Universidade Federal do Ceará. Né? Isso aqui é uma promoção do programa, não é uma promoção necessariamente da reitoria, da administração, da UFC, sim, desse programa de extensão. E a grande missão do observatório é justamente se constituir em um instrumento de promoção do controle social das políticas públicas. Ou seja, as políticas públicas são implementadas no Estado do Ceará, seja governo federal, estadual ou municipal. E com isso a gente espera contribuir. É uma equipe, que eu vou apresentar rapidamente a equipe, falar sobre a composição dos componentes. Mas a gente procura contribuir justamente para o aprimoramento do processo de planejamento, que é muito importante. Uma cidade sem planejamento, um estado sem planejamento fica difícil você administrar. O estímulo à cultura da avaliação, que eu acho que é super necessária com a administração pública, se avaliar, né, a aplicação de recursos, se avaliar o atendimento de objetivos, né, definidos nas políticas. E a construção também de uma esfera pública para a participação e debate referentes à problemática social, envolvendo não só a universidade, mas também a sociedade e o poder público de uma forma geral. Então, essas seriam as grandes finalidades, a missão e as grandes finalidades do observatório. Estruturalmente, o observatório tem vinculação com o mestrado em avaliação de políticas públicas, que é um mestrado interessante, tem muita gente do Estado, da Prefeitura, do Banco do Nordeste, várias instituições envolvidas nesse mestrado. Nós temos apoio do coordenador do mestrado, o Alcides Serrano Bussi, e da Catiane, que é bolsista do mestrado e também do observatório. E temos como parceria a comunidade acadêmica, de uma forma geral, e instituições governamentais e não governamentais. A equipe do observatório é composta de professores, estudantes, colaboradores, funcionários da universidade. E são pessoas de elevada competência e são profundos conhecedores das áreas. Então nós temos núcleo de saúde, núcleo de educação, núcleo social, que de uma forma mais geral, excluindo saúde e educação são núcleos próprios, social, que é mais vinculado às políticas assistenciais, etc. Nós temos o desenvolvimento rural, o núcleo rural, o desenvolvimento urbano, compondo essa visão sistêmica do observatório.
Então, na coordenação do Núcleo Saúde, nós contamos com o professor Ricardo José Soares Pontes, que é do Departamento de Saúde Comunitária, da UFC. O Ricardo é mestre e doutor em saúde pública e pós-doutor por Harvard, Universidade de Harvard. Os bolsistas João Marcelo Ramalho, da Faculdade de Medicina, e colaboradores a Camila Maria Neves de Souza, lá da Medicina. No núcleo de Economia, nós temos o professor Aécio Oliveira, Departamento de Teoria Econômica, que é mestre em Economia e doutor em Sociologia, pelo UFC. Os professores Agamenon Tavares de Almeida, também do Departamento de Teoria Econômica, que tem especialização pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. O professor André, está aqui presente, que é doutor em Geografia pela Universidade Federal de São Carlos, e é economista aqui pelo UFC, não é isso? Santa Catarina também. Santa Catarina. Tá certo. O Fábio Maia Sobral, que é doutor em Filosofia pela Unicamp, e eu faço parte também do núcleo de Economia. E temos como bolsista o Yannick, que fez a abertura e é aluno de Economia. No núcleo de Educação, nós temos a professora Tânia Maria Batista de Lima, Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação, que é doutora em Educação Brasileira. Professores Elcília Maria Braga de Olinda, Iteovaldo da Silva Boldião, Lúcia Rejane Parontini Pereira, Zuleide de Fernandes Queiroz, todos vinculados quer dizer, com exceção da Zuleide, que é da UFA, os demais são da Faculdade de Economia, da Faculdade de Educação da UFC, todos doutores. E o bolsista é o Davi, que se encontra aqui, que é o nosso cinegrafista hoje, né, Davi? No núcleo rural nós temos a professora Maria Ives, que eu já apresentei, e Oliveira Maior, do Departamento de Economia Agrícola, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade. E tem PhD de Desenvolvimento Sustentável. Por onde, professor? Arizona. Paris 11? Não, Arizona. Arizona, ok. E o bolsista é o Felipe Arinésio, Reis Abreu. Colaboradores Ramon Soares Pinheiro, Ansu Mancal e Juliana Viana Jales. No núcleo urbano, a professora Francisca Silvânia, eu vou terminar, viu? Porque só para vocês terem ideia da equipe, como é, uma equipe bem estruturada. Então, a professora Francisca Silvânia de Souza Monte, Departamento de Economia da Unesp, doutora em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A bolsista Jailane, que está lá fora, ali na recepção, né? A Jailane, colaboradores, Ediane Coutinho de Lima e Silva, Rita de Cássia Laurindo Salles, Romano Marcos Ferreira Carneiro, Rosângela Mendes de Freitas e Milena Ferreira. Bom, essa equipe, o núcleo social, a gente está estruturando ainda. Antes, nós estamos sem coordenador agora, porque a professora Elza Braga se aposentou, né, da Sociologia. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, dos candidatos, e ao UFC, em particular a Administração Superior, né, o gabinete do reitor, ao pró-reitor de extensão, que concede essas bolsas de estudo. Vocês terem ideia, esse programa não conta com tostão, não é todo trabalho mesmo, né, nosso, certo? Não tem nenhum financiamento para a gente sair aí tirando folha, pedindo, né, para a universidade tirar folha. Eu acho que está indo muito bem. E principalmente aos bolsistas. Eu queria agradecer muito aos bolsistas, que tem, né, o trabalho bastante operacional. Bolsista que eu acabei de citar, tá certo? Bom, eu vou agora fazer a leitura de uma carta aos candidatos. Uma carta elaborada pelo Observatório, né, como forma de manifestar os nossos sentimentos com relação a Fortaleza, manifestar a nossa forma de ver a problemática de Fortaleza e solicitar compromisso dos candidatos. Então, a ideia dessa carta seria essa. Então, eu passo às mãos dos candidatos uma carta, todos os candidatos estão recebendo essa carta, né? E agora eu faço uma rápida leitura da carta, né? Onde aqui já consta, de certa forma, as colocações do Observatório sobre as mais diversas áreas
do conhecimento e das políticas públicas sobre Fortaleza. Então, saúde, educação, etc. Então, senhor candidato, o Observatório de Políticas Públicas, OPP, tem a honra de ter Vossa Senhoria nos eventos intitulados Propostas para a Fortaleza, Diálogo com Candidatos à Prefeitura, que começou no dia 6 de agosto de 2012 no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Consideramos os eventos um momento ímpar em que os candidatos poderão apresentar suas propostas para mitigar os sérios problemas que afligem a maioria expressiva da população de Fortaleza. Apesar de ser a quinta capital do país em população, Fortaleza apresenta sérios problemas e vulnerabilidades que afetam as condições de vida de seus habitantes. No que se relaciona ao mercado de trabalho, as estatísticas revelam que mais de 50% dos trabalhadores obtêm seu sustento em condições de quase completa vulnerabilidade social, tendo muitas vezes que buscar outras estratégias de sobrevivência. Registre-se o fato que o salário médio do emprego formal em Fortaleza é um dos mais baixos do país. Os problemas relacionados à saúde são diuturnamente amplificados com as enormes filas e o elevado tempo de espera para atendimento. Por vezes assistimos a óbitos que poderiam ter sido evitados com a expansão qualitativa das unidades de atendimento. A mobilidade humana é outro fator que afeta a saúde individual e coletiva da população. O sistema de transporte público precisa ser urgentemente equacionado. Superlotadas, desconfortáveis, as várias formas de locomoção constituem-se em potenciais vetores de transmissão de doença, do mesmo modo que as condições sanitárias, principalmente em bairros situados no lado oeste da cidade. A educação pública é outro setor em que proliferam queixas, desde as condições de infraestrutura, remuneração adequada dos profissionais, até as condições de vida das famílias dos alunos. Assim, é preciso repensar políticas que reflitam um projeto político-pedagógico integrador de conhecimentos científicos e culturais que ofereçam perspectivas de futuro para a juventude. É evidente que a expansão urbana da cidade tem sido orientada pela especulação imobiliária sem que o poder municipal se apresente como ator real voltado para cuidar das pessoas. Claramente, reproduz-se um modelo em que a economia é mais importante do que a sociedade. As reais necessidades das pessoas em termos de saúde, educação, mobilidade e moradia são secundárias diante do modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, cuja expressão simbólica é o automóvel. É possível enfrentar esses desafios a partir do lugar onde moram as pessoas? Que estratégias de curto, médio e longo prazo a Prefeitura pode adotar a fim de reduzir a enorme dívida social historicamente acumulada que afeta a maior parte da população de Fortaleza? Como então reverter a lógica perversa que colabora para o aumento da desigualdade, para as diversas formas de violência que, diretamente ou indiretamente, não distingue nenhum habitante de nossa capital? A cidade sempre cria expectativa de que a nova gestão traga horizontes alvissareiros para a sua população. O Observatório da UFC aguçará seu olhar de avaliador externo, atento ao cumprimento e desdobramento das propostas de campanha. Com isso, esperamos contribuir com estudos e instrumentos capazes de aperfeiçoar o controle social das ações governamentais, tendo sempre em vista a finalidade, tendo sempre em vista a efetividade social das políticas públicas e o uso mais eficiente dos recursos públicos. Na expectativa de termos um espaço público e democrático para um profícuo debate, antecipamos nossas cordiais saudações universitárias. Atenciosamente, Observatório de Políticas Públicas da UFC. Okay? Bom, senhores, nós temos aqui, esse momento é um momento muito importante, porque é um momento que se vai discutir, se nós apelarmos para o planejamento estratégico, é um momento em que se vai discutir a problemática de Fortaleza. É um momento situacional, né, digamos? É
um momento onde se vai analisar não só os problemas, mas suas causas. E se constitui também um momento normativo, ou seja, um momento de propostas, né? De como se procura resolver, como se procurará resolver os problemas, quais as propostas, as políticas que serão adotadas. Então, o que será proposto aqui pelos candidatos constituirá, portanto, num compromisso futuro, né, da administração e objeto de acompanhamento e avaliação, como também de controle social por parte da sociedade. Então, desejo aos dois candidatos boa sorte. Vocês têm até 40 minutos cada um. Quando terminar um, a gente fez aqui em ordem alfabética. Se vocês quiserem entrar em algum acordo, tudo bem, mas começaria pelo candidato Marcos Calvo. Inicialmente, eu não sei se o candidato Morando concorda. Para a gente interagir com os jovens e professores que se encontram aqui, se nós participaremos, vamos dizer, 20 minutos de exposição e depois abrir o debate. Porque, para facilitar, e a gente ter maior participação nos blocos do Brasil. O Morando concorda. Tá bom, também se leva 2, 3 minutos, mas... Não, tá certo. Só querer, eu achei muito interessante a proposta, mas a ideia dos 40 minutos era justamente para a gente poder aprofundar a fala do candidato sobre cada problemática de Fortaleza, nas mais diversas áreas. Mas eu acho que o debate também enriquece muito isso. Pode evoluir. Eu pergunto aqui o coordenador do Observatório, do Observatório de Políticas Públicas, o professor Fernando Pires, se ele me permite usar a tribuna. Eu sou, pode. Minha origem é o parlamento, eu gosto de matar a saudade, já que não estou mais no mandato. Me permite que o senhor me permite? Não. É só um lembrete. Vocês vão receber, vocês têm aí o folder. Quando vocês receberem o folder, vocês têm a folhinha para as questões, para colocar uma questão, cada pessoa coloca uma questão para botar na urna. A urna está bem aqui. A urna está aqui, vocês têm que colocar essas questões até terminar a exposição dos candidatos, aí a gente fecha para não ficar depois recolhendo. E vocês têm também um papelzinho aí, onde tem algumas perguntas que a gente faz sobre o evento, certo? Só para a gente ter um feedback da realização do nosso evento. Eu convidaria o professor André para coordenar aqui a mesa. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o candidato e companheiro que nós já nos conhecemos há alguns anos, Morando Tordo. Agradecer ao coordenador do Observatório de Políticas Públicas, o professor Fernando Pires, cumprimentar o mediador, o professor André, dizer que é um prazer participarmos e eu gostaria, professor André, se na hora que estivesse faltando 5 minutos, se eu pudesse me alertar, dentro do acordo estabelecido dos 20 minutos, se o senhor puder me alertar, tá bom? Senão eu posso me alongar e aí eu acho mais interessante para mim, como Morando, a gente poder responder as perguntas e aí vai até contemplando as áreas. Eu, para quem não me conhece, tenho 48 anos, comecei minha vida pública aos 19 anos, à época, servindo como assessor do gabinete do então prefeito de Fortaleza, em 83, César Neto, 83, 84, 85, e em 86 eu me elegi aos 22 anos, pela primeira vez, deputado estadual. E aí me reelegi mais 5 vezes. Eu tive 6 mandatos na Assembleia Legislativa. Dentro desse período, fui eleito pelos colegas parlamentares, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, 2 vezes, e nós éramos responsáveis naquela área pela gestão de recursos humanos, a parte administrativa da Assembleia Legislativa, e em seguida me elegi também presidente da Assembleia, me reelegi, inclusive, por unanimidade dos meus pares deputados estaduais. E eu sempre digo, como presidente da Casa, botar o plenário da Assembleia para funcionar
as comissões permanentes, ou seja, as comissões temáticas, para funcionar bem, é a obrigação do presidente da Assembleia Legislativa. E nós procuramos direcionar esse compromisso, mas também buscamos uma ousadia, uma inovação para fortalecer o poder legislativo estadual. Naquela ocasião, naquela época, nós fomos em busca de um canal de televisão, sinal aberto, TV Assembleia, e primeiro do Brasil, do Poder Legislativo, já existia a TV Câmara dos Deputados e a TV Senado, só que o sinal limitado, através de TV a cabo ou através de parabólica. E nós fomos, com muita perseverança, muita insistência, conseguimos conquistar esse canal de televisão para facilitar. Mas isso é 100%. Entendeu? Esse bolsista aqui é show de bola. Mas aí conseguimos para que o povo pudesse acompanhar as ações e a desenvoltura dos seus representantes. Hoje, teve a Assembleia, a TV que facilita e também fomenta a cultura aqui no estado do Ceará. Na mesma ocasião, nós conseguimos a concessão. Não inauguramos a FM Assembleia, mas conseguimos a concessão junto ao Congresso Nacional, Casa Civil da Presidente da República e o Congresso Nacional. Isso é uma ousadia de gestor. Fui também secretário da Justiça e Cidadania e, naquela ocasião, nós também desenvolvemos um trabalho buscando a humanização do sistema penitenciário, não só junto aos servidores da Secretaria da Justiça, mas também junto à população carcerária, junto aos familiares da população carcerária. E isso reflete hoje numa humanização do sistema penitenciário reconhecido pelo Ministério da Justiça e pelo Departamento Penitenciário Nacional. Bom, de lá para cá, aí enfrentei a luta política nas eleições de 2010, disputei as eleições, fui derrotado como candidato a governador, mas atendendo ao chamamento do meu partido, eu não poderia me furtar a luta, apesar de ter me preparado para um processo de reeleição para o meu 7º mandato de deputado estadual. Mas chegou um momento que a gente tem que, na vida, decidir, e assim decidir. Bom, nossa candidatura a prefeito, fazemos oposição clara, sem dissimulação, à atual administração desde o primeiro dia. Não tenho nada pessoal contra a prefeita, não tenho nada pessoal contra as pessoas que fazem a administração. Mas discordamos frontalmente pela capacidade de gestão que a administração tem. E tanto é que o nosso candidato a vice-prefeito, estou vendo aqui o doutor Lineu Jucá, que é candidato, um homem sério, candidato a vice-prefeito, o doutor Moroni, nosso candidato a vice-prefeito é o deputado Fernando Hugo, que também é médico, como o Lineu, e com um posicionamento claro na linha de oposição, porque discordamos com o que está ocorrendo em Fortaleza. E meu partido decidiu que nós tínhamos que ser candidato porque eu não aguento mais ver tanta dificuldade, tanto sofrimento do povo de Fortaleza. Os números não aconteceram, não sou eu quem prometeu. Há 8 anos atrás, tiveram promessas e 2 anos e 4 anos depois reiteraram esses compromissos. E os compromissos não chegaram. Eu ouvi aqui o doutor professor Fernando Pires falando sobre como é que se encontra a saúde, como se encontra a educação em Fortaleza. É triste a gente ter que reconhecer isso. Eu sei que não é bom, não. Eu sei que as pessoas se sentem incomodadas, e eu também me sinto incomodado de ter que difundir esses números que são fontes. Então aí são as fontes ou do Ministério da Saúde, ou do SPAES Alfa, ou do CAGED. Vamos daqui para o CAGED, isso é mais novidade. Nos 4 primeiros meses, em Fortaleza, entre 2012 em relação a 2011, nós tivemos uma queda na geração de emprego, isso é Ministério do Trabalho, CAGED, de 62,2%.
o cenário que nós vivemos em Fortaleza. Mas, apesar do PT estar na gestão e o governador ser do PSB, ser aliado político do governo federal, Pernambuco, aqui vizinho, em mesmo cenário, PT na gestão e PSB no governo, a queda foi de apenas 6,3%. Então mostra que não houve essa tão gerada, tão pretendida mudança. E eu estou mostrando essa realidade. E, segundo o professor Fernando Pires leu, o nosso emprego médio, nosso salário médio é um dos piores do Brasil. Essa é a realidade. Foram aferidos pelos senhores, doutores e alunos da universidade, que é o grande centro de conhecimento do Ceará, a Universidade Federal. Então, nós estamos refletindo, reverberando os números. E aí, eu tenho uma proposta nessa área, já preocupado com essa situação. Iniciei uma conversa já com as Forças Armadas, e inclusive quem fez a ponte foi o próprio deputado Fernando Hugo, da gente, ao chegarmos à prefeitura, construirmos uma infraestrutura. E nosso programa, e temos um programa porque começamos a discutir desde o ano passado com as comunidades e com alguns professores das academias aqui do estado do Ceará. Nosso programa já tem um nome, é a Cidade da Inovação. Essa infraestrutura que a prefeitura pretende construir ao chegarmos lá, buscarmos nessa infraestrutura, a gente visualiza que o local ideal seria na 23BC, aqui próximo, já que é o centro do conhecimento maior de Fortaleza, e aqui. E aí traríamos a parceria das universidades locais, juntamente com a iniciativa privada para financiamento de pesquisas, faríamos um convênio com o IME, com o ITA e com a COP, que é o Instituto de Engenharia, lá no Rio de Janeiro, no Fundão, para que a gente pudesse desenvolver pesquisas e também formando a nossa juventude. Nós estamos vendo anualmente alunos, jovens alunos do Ceará se deslocando para o ITA de São Paulo, porque aqui não tem dado essa oportunidade dessa geração de conhecimento para fixarmos os nossos jovens e aí sim elevarmos a renda, aí sim elevarmos o salário médio do cearense aqui no estado do Ceará. Nós não estamos na iminência de termos uma refinaria, pelo menos eu estou vendo diariamente divulgação de que essa refinaria vai começar já já. Eu mesmo participei de 3 vezes do lançamento da refinaria aqui no estado do Ceará. Eu participei de 3 vezes aqui da refinaria. A siderúrgica tem um grupo que já está iniciando. Então, se nós não formarmos essa mão de obra para atender essa demanda que está chegando aqui no estado do Ceará, esse pessoal virá de fora. E aí, o cearense que poderia estar ocupando esse posto de trabalho, esses postos de trabalho, ficam aí preteridos em relação às pessoas que vêm de fora, porque tem mais conhecimento que nós cearenses. Então, essa é uma maneira de gerar. Eu visualizo com muita clareza o deslocamento daquela área de tancagem lá no Mucuripe. Eu não sei se os senhores jovens conhecem ali aquela área no Titanzinho, na área de tancagem. Está se deslocando para o porto do Pecém. E aí sim, naquela área a prefeitura construiria uma infraestrutura e entregaria para a iniciativa privada construir edifícios, como qualquer empresa que vem. Quando vem uma indústria de fora, o governo do estado não dá toda a infraestrutura, água, rede de energia, acessos, dá inclusive isenção, fomenta através do incentivo fiscal. Por que a prefeitura de Fortaleza não pode, naquela região, naturalmente combinado com a Petrobras, porque eu sou legalista, eu sempre tive o cumprimento da norma como meu princípio maior. E aí a gente estabelece que a iniciativa privada, naturalmente com incentivos, para que
eles possam construir alguns edifícios. Primeiro, para uma hotelaria naquela região. E aí gera emprego para a população daquela região, diferente do estaleiro, porque é um emprego limpo. Já que estamos construindo um terminal de passageiros lá no porto do Mucuripe, e também a iniciativa privada para construir edifícios para instalação de escritórios de horticultura, de design de moda, de arquitetura, de advocacia, e aí sim absorver essa mão de obra e será gerado pela cidade da inovação. E aí tem também o empreendedorismo nos bairros de Fortaleza. Eu vou desprezar? Não vou desprezar, porque eu sei que as pessoas complementam renda dos pequenos negócios, a não ser que não conheçam a periferia de Fortaleza, onde lá se constrói, lá tem fábrica de corte e costura, tem fábrica de movelaria, tem de marcenaria. É o complemento de renda das pessoas. A prefeitura tem a obrigação de ofertar o conhecimento e a tecnologia para aumentar a produtividade. E por que não incentivar que essas pessoas possam aumentar as suas microempresas e também instalar outras microempresas? Bom, então aí na área da geração de emprego, porque o senhor falou logo ali no assunto, mas eu vejo sempre que para a gente, e eu que sou gestor, digo sempre o seguinte: educação e saúde é obrigação, não é favor. O doutor Morando, se for prefeito, ele tem a obrigação. Eu, sendo prefeito, eu tenho a obrigação, não estou fazendo favor a ninguém. Bom, aí mas você precisa entender um pouquinho do que está falando. Eu não sou aventureiro, e meu jeitão é esse. As pessoas têm que me compreender que meu jeito é esse. Eu não sei estar fantasiando, não sei ser artista. E aí é o seguinte, tem que funcionar. Ora, um orçamento de 1.220 milhões e a prefeitura gastando apenas 25% na atenção básica, na atenção primária, não vai resolver nunca os problemas das filas de hospitais, de Frotinhas e Gonzaguinhas e de JF, mas nunca. Por quê? Porque você, quando chega lá uma pessoa, uma mãe com um filho, morrendo, passando mal, ou morrendo, não, perdoa, precisando de uma consulta, chega lá, não tem médico, ou não tem remédio, ele vai para o Gonzaguinha, vai para o Frotinha ou vai para o JF. Ele tem que dar a solução. Perfeitamente, eu vou acelerar. Então, essas coisas têm que ser planejadas. E nós temos esse hábito de planejar as ações da prefeitura. Fizemos, e quando estávamos no governo, ainda bem que nós estamos na oposição, porque a gente tem que dar oportunidade às pessoas terem também, mostrar a sua capacidade de gestão. Acho que isso é salutar para a democracia. Eu só discordo de todo mundo ser de um lado só. Para a democracia não presta. Meu jeito é assim, não presta, porque fica o autoritarismo implantado aqui no estado do Ceará, fica o absolutismo implantado aqui no estado do Ceará, e nós temos que reagir. Ou o povo do Ceará reage, ou os jovens do Ceará reagem, ficam indignados com o que está acontecendo, ou então vamos nos entregar a todo mundo. E aí não dá. Não dá. Eu me lembro que Fortaleza cresceu na época que o Juraci era de um lado e o Tasso era do outro. Cada um queria fazer mais do que o outro. Esse negócio de estar se entregando não é comigo. E aí, amigos, educação, e aí nós vamos aprofundar dentro do debate. Como é que resolve a educação aqui em Fortaleza se um político manda um cartãozinho para indicar um diretor? Onde é que já se viu isso? Não existe, não funciona. São cargos técnicos. E a gente tem que botar pessoas que têm um perfil para administrar uma escola, o diretor pedagógico, o coordenador pedagogo e o diretor da escola precisa ter um perfil mínimo, né? Porque é vereador, porque é José, porque é Antônio, manda ali o cartão e está resolvido. Isso não funciona. Tem que abrir, tem que dar oportunidade à nossa juventude. Os jovens estão se destruindo. Graças a Deus aqui na universidade não, porque vocês estão ocupados, estão com a mente ocupada. Mas o jovem da periferia,
quando ele está ocioso, ele vai se drogar, ele vai usar drogas, vai virar um dependente químico, acabando a ele, se auto-acabando, acabando a família, os vizinhos. E aí eu já apresentei a nossa proposta, só para resumir, não me demorar muito, porque nos debates, nós temos já, inclusive, o nome, o Reviver. Nós vamos construir 6 clínicas, 6 centros de tratamento e ressocialização de dependentes químicos. Mas não vamos só pegar o jovem e o colocar lá naquele período de 7, 8, 9 meses, não. Ele vai fazer o tratamento, fazer a ressocialização e naquele momento vai se profissionalizar. Se ele quer ser bombeiro hidráulico, vai ser bombeiro hidráulico. Se ele quer ser eletricista, vai ser eletricista. Se quer ser pedreiro, vai ser pedreiro. Se ele quiser uma formação para, ao concluir o seu tratamento, possa ir para o mercado de trabalho. E as empresas que estiverem prestando serviços da prefeitura disponibilizarão vagas para absorver esse jovem. Porque eu fui do sistema penitenciário como secretário. Cansei de cuidar dos presos, ter oportunidade lá dentro do sistema penitenciário, quando saía ia ser reincidente. 80% é reincidente. Por quê? Porque não tem oportunidade, não tem vaga, não absorve a sua mão de obra no mercado de trabalho. Diante da situação, se o jovem também não for absorvido no mercado de trabalho, ele volta para as drogas, volta a ser reincidente e vai ter que receber no centro de tratamento novamente. Então são essas ações que verdadeiramente nós vamos adotar na prefeitura. E aí no debate eu faço os detalhamentos, como Ganha Tempo, é um outro programa nosso para facilitar a vida das pessoas. Nós temos o ônibus metrô, não pense que eu sou doido não, vai botar o metrô no trilho aqui em cima do asfalto, não sou doido não, eu explico. É o ônibus metrô, estou dando alguns programas para insultar, para na hora do debate eu poder esclarecer. Ganha Tempo, ônibus metrô, Reviver, já falei, uma lagoa, a urbanização das lagoas aqui de Fortaleza. Todos esses programas estão detalhados no nosso site. Marcos 40, tirei até o Carlos para facilitar. Certo? marcos45.com.br. Lá no meu site, estão lá minhas propostas. E meu pai dizia, ninguém tem a obrigação de assumir compromisso, mas tem a obrigação de cumprir os compromissos. Então, quem não tem palavra, não tem assinatura. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o candidato Moroni, Deixa eu limpar o trem para o Moroni. Eu gostaria de registrar a presença da professora Tânia Batista, coordenadora do Núcleo de Educação do Observatório. Candidato Moroni, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Primeiro, agradecer ao Observatório de Políticas Públicas da UFC, os professores que coordenam. É uma bela iniciativa, parabéns. E como frisaram bem, no voluntariado. Aliás, eu gostaria de frisar isso primeiro. O que falta na nossa cidade é voluntariado. É uma capacidade incrível que nós temos em cima do voluntariado e isso não tem sido utilizado. Voluntariado em todas as áreas da cidade. E, infelizmente, um dos projetos mais bonitos que eu vi nas universidades foi o Projeto Rondon. Como ajudar todas as sociedades que passavam o Projeto Rondon. Era uma coisa que realmente comovia ver os relatos que vinham do Projeto Rondon. E eu acredito que está na hora de fazermos um projeto parecido na área urbana também. E nós podemos aí, com não muito dinheiro, fazer um projeto nesse sentido. Mas eu quero falar um pouco sobre o que a carta nos pediu. Os principais problemas da cidade. Sem dúvida nenhuma, o principal problema da cidade é saúde. Esse é o principal problema da cidade. E para começar a falar desse problema,
eu vou falar da atenção preventiva. Porque sempre se começa a falar de saúde da atenção primária. A atenção preventiva eu considero saneamento. Não se pode falar em saúde sem falar em saneamento. Eu agora andando todas as áreas da cidade, eu percebi o quanto isso é catastrófico na nossa cidade. Nem metade da nossa cidade está saneada. Eu estive falando com engenheiros responsáveis por essa área e eles dizem que no máximo uns 30 e poucos % da cidade está saneada. Eu vi coisas que se a universidade, os alunos vissem, eu acho que estavam lá ajudando já. Porque eu vi crianças correndo no meio das fezes e da urina. Andando assim no meio. Senhoras com uma cadeirinha no meio de um lugar que era um pouquinho mais alto e o esgoto correndo ao redor e era a hora de descanso delas. Vocês já imaginaram alguém descansar no meio do esgoto? Acho que não tem nada mais degradante que isso. E essa é uma responsabilidade, sei aí, que tem convênios e tudo mais, mas está na hora de sair do papel essas coisas, está na hora de acontecer. E aí é toda aquela conversa, é obra enterrada, ninguém enxerga, não acontece. Quero até dar crédito, o último inserção importante na cidade foi lá no tempo do PSDB, o saneamento. Foi a última inserção importante nessa área. De lá para cá não aconteceu quase mais nada. Praticamente mais nada. Nesses 8 últimos anos, em termos de saneamento, infelizmente não aconteceu quase nada. E dizem todos os especialistas, e talvez o observatório possa até confirmar depois, que cada real investido em saneamento poupa 4 na saúde. Então vejam que já aí começa o problema da saúde. Aí vamos para a atenção primária da saúde. A atenção primária. Nós tínhamos 8 anos atrás 92 postos de saúde, hoje temos 95. Em 8 anos foram criados mais 3 postos de saúde. E o posto de saúde é a saúde mais perto da população que existe. É o atendimento mais imediato que existe. E assim mesmo, ali, pelo menos a gente podia dizer, ó, foi criado mais 3, mas estão todos 95 trabalhando e bem. O relatório da OAB é de arrepiar. O relatório que a OAB fez do atendimento dos postos de saúde é terrível. Tem postos de saúde que a OAB considera inadequado para habitar. Então, vejam como está aí, e eu não precisava até ler o relatório da OAB. Eu tenho andado nas comunidades e a reclamação é frequente. Falta médico, falta remédio. Porque essa atenção primária, se não tiver o remédio, não adianta nada. Passar uma prescrição médica para quem não tem dinheiro. É mesmo que nada. Então, a primeira coisa, não vamos inventar coisa mirabolante, não. Primeira coisa, vamos botar esse equipamento para funcionar. Todos os postos de saúde têm que ter médico e tem que ter remédios. Então vejam, aí nós chegamos no segundo ponto da saúde. Terceiro ponto da saúde. Uma fila de 154 mil a 160 mil pessoas para o atendimento especializado. Imaginam isso? Tem pessoas que têm doenças que precisam do atendimento especializado, que antes de serem atendidas ou vão ficar boas ou vão morrer. Porque tem atendimentos que é para daqui 3 meses, tem atendimentos que é para daqui 6 meses. Imagina se eu tenho uma doença e vou ter um atendimento para daqui 6 meses. Né? No mínimo, a doença vai progredir muito e quando eu chegar lá, ela já está super avançada. Esse é um problema que nós temos que resolver. Felizmente, o meu vice
o Dr. Lineu Jucá, um médico conhecido já no meio universitário, é conhecido, foi 2 vezes presidente do Centro Médico, 30 anos de JF, 15 anos de Santa Casa. E ele é a pessoa que vai me ajudar em tudo nessa área. Eu tenho uma grande confiança nele. E é uma pessoa humilde, uma pessoa que está acostumada a atender lá na ponta as pessoas que precisam. E esse atendimento especializado, nós não precisamos fazer grandes hospitais, mas podemos fazer umas clínicas perto dos terminais simples, em que vamos botar os especialistas lá para poderem fazer o atendimento e poderem definir o grau de gravidade, definir que tipo de patologia usar. Isso pode ser feito sem gastar fortunas. E nós vamos assim diminuindo o atendimento secundário, que é outro problema. O atendimento terciário. E aí nós chegamos no IJF. O IJF tem, não só IJF, mas Frotinhas, tem fila de 8.000 pessoas para cirurgia, em torno disso. De 8.000 pessoas para cirurgias. Imaginam isso. E nós estamos pensando muitas vezes, vamos fazer novos hospitais, vamos fazer novos... Sim, novos hospitais é tudo bem, fazer um prédio é a coisa mais fácil que tem. Agora, botar o equipamento e principalmente o pessoal para atender naquele prédio, aí é complicado. Aí é um custo, porque o IJF já leva praticamente boa parte do imposto que é recolhido na capital. São 4.500 pessoas, em torno de 4.500 pessoas trabalhando no IJF. Aí veio uma solução dos próprios médicos e enfermeiras. Doutor, se nós fizéssemos leitos de retaguarda, nós poderíamos liberar mais isso. Leitos de retaguarda, que nós poderíamos pagar na Santa Casa, por exemplo, que tem uma parte ociosa dela, porque não tem o custo adequado para pagar. No PSA tem outra parte ociosa que poderíamos também ocupar e assim por diante. E de repente fazer um anexo, alguma coisa ali que pudesse, uma coisa simples, mas que desocupasse os leitos do IJF para que os médicos pudessem lá não deixar as pessoas esperando uma cirurgia, que elas pudessem esperar no outro canto onde vão ter o atendimento e também aumentar as UTIs. Nós temos que aumentar UTIs, não temos como. Cada 10 leitos de UTI precisa de um médico. Nós podemos aumentar UTIs nos Frotinhas, Gonzaguinhas, e dessa forma também ter um atendimento maior de UTIs. Porque o que não pode é o médico ter que fazer a escolha de Sofia. Sabe qual é essa escolha? É escolher na fila de quem está para ser atendido quem eles podem salvar e quem eles não vão poder salvar. Porque se eles não escolherem, vai acabar morrendo todo mundo. E eles têm que escolher. Mas em pleno século XXI, nós não podemos ter mais essa escolha. A escolha é salvar todo mundo. E nós temos aí sim que entrar com respeito à vida. Esse respeito à vida tem que voltar à nossa cidade. E nós temos que trazer de volta esse respeito. Nós temos também uma área, só na área da saúde ainda, muito importante. Todos acidentados, e infelizmente temos muitos acidentes em Fortaleza, principalmente motocicleta, que temos em torno de 300.000 circulando em Fortaleza. Todo acidentado não tem um lugar para recuperação fisioterápica. Onde é que vai fazer a fisioterapia? E fisioterapia é fundamental, né? Quebrou um braço, partiu uma mão, a fisioterapia é fundamental. Não tem um centro fisioterápico. Ele só faz fisioterapia enquanto estiver no hospital. Saiu do hospital é por conta dele. Isso é terrível. Nós temos que equacionar isso e são coisas simples para fazer. Nós temos outra
coisa que também temos. Podem me perguntar sobre o Hospital da Mulher. Bom, agora é uma realidade. Nós vamos fazer todo o possível para botar para